queridos e minhas queridas amadas do meu coração. Como vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Antes de começar esse vídeo, quero que vocês vão lá naquele nomezinho embaixo. Vocês vão ver lá, inscreva-se. Aí vocês vão apertar lá na palavrinha inscreva. E quando vocês apertar na inscreva-se, vai aparecer um sininho. O sininho tem a palavra todas, vocês apertam em todas, porque é um símbolo de notificação para quando os meus vídeos, minhas lives, meus stories novos chegarem, vai chegar no celular de vocês, vai ser ativado e aí vocês não vão perder nenhuma gratidão a Deus. Agradeça a Deus pelo seu dia, pelo seu ouvir, pelo seu falar, pelo seu respirar, por tudo que Deus tem feito na sua vida, porque não tem coisa melhor na nossa vida do que a nossa saúde. E é o que devemos agradecer todos os dias, todas as horas, ter graças a Deus pela sua saúde. Porque sem saúde, nós não somos absolutamente nada. Se você sente uma dorzinha, algo está te incomodando, você já te fala assim, olha, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, você já se sente incomodado. Então, é muito importante a gratidão a Deus, porque quando nós sabemos agradecer a Ele, vida longa, Ele vai prolongar muito mais anos de vida na sua vida, na minha e na de todos que for grato por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E hoje eu quero falar um pouquinho, olha só, de Pedro. Quem foi Pedro? Como era o nome de Pedro antes de se tornar o Pedro? Ele era conhecido como Simão. Simão, apóstolo, como o primeiro apóstolo de Jesus Cristo. Olha só, Jesus conheceu Pedro e pôs o nome dele de Pedro. Ele conheceu Pedro como Simão e falou, olha, a partir de hoje o seu nome não vai ser mais Simão. Eu vou chamar você de Pedro. Por quê? Então ele confirmou e Pedro era filho de Jonas e tinha profissão de pescador. Olha só, pescadores, e nosso Deus falou assim, você vai se chamar Pedro Pescadores de Homem. E aí o que aconteceu? Pedro foi pescar, passou a noite inteira pescando, e lá não pegou absolutamente nada a noite inteira. Por que será que Pedro não pegou nada a noite inteira? Sabe por quê? Porque Jesus tinha que orientar ele. Jesus tinha que aparecer para Pedro, para incentivar ele, para que ele colocasse a fé na tua palavra. Então Jesus pôs Pedro à prova. Quando Pedro saiu do mar, já triste, cabisbaixo, abatido, porque pense você passar uma noite inteira trabalhando, jogando a rede, se cansando e nada pegar. E aí lá vem Jesus, viu Pedro e falou, por que você voltou? Ele falou, Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nenhum peixe. Nenhum peixe entrou na rede de Pedro. E o nosso Senhor olhou para Pedro e falou, Pedro, volte para o mar agora. Pegue a sua rede e volte para o mar. Mas, Senhor, eu passei a noite inteira e não pesquei nada. Volte, eu estou mandando. Então Pedro pegou a sua rede e foi até ao mar. E lá Jesus estava com ele. Jesus falou, eu vou te orientar. Se você está comigo, por que você não? Porque você não vai pegar nada. Vai sim, você vai ser abençoado, porque você vai ser honrado. Eu vou fazer a honra na sua vida acontecer agora. Jogue a rede agora desse lado aqui. E aí o Pedro jogou. E a rede se encheu de peixe. Foi tanto do peixe que ele mal conseguia puxar. E ficou admirado com tanto a quantidade de peixes que tinha pegado.
E Jesus falou: eu te honro hoje eu te nomeio hoje como pescadores de homens. Pescadores de homens, porque você é agraciado, você é o meu primeiro apóstolo, o meu primeiro apóstolo que eu escolhi para me seguir. Foi você, Pedro. Então, você acredita? Você crê? Você quer me seguir? Você confiou? Com certeza você confiou e você foi abençoado com muitos peixes. Olha só, Jesus pôs Pedro à prova por 2 vezes. Por 2 vezes Pedro foi provado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira vez foi nas pescas, na pescaria, quando ele foi pescar e não tinha pegado nada, porque ainda não estava andando com Jesus. E aí, quando ele conheceu Jesus, ele foi lá, acreditou e a rede pegou muitos peixes. E aí, a segunda vez que Pedro foi provado, foi novamente no barco. Quando já estava com todos os seus outros discípulos, Jesus estava dormindo belamente, né, descansando a sua beleza, despreocupado porque ele é o próprio Deus e ele não tem preocupação nenhuma. Nós é que temos preocupações, mas o Senhor, que é Deus de tudo, que ele se fizer ele é Deus, se não fizer ele é Deus. Então, ele estava lá descansando a sua beleza e pôs à prova novamente dos pescadores, de todas as pessoas que estavam lá. Ele fez uma ventania no barco e viu como eles iam reagir, os seus apóstolos. E ficaram todos apavorados e chegaram para Jesus e falaram: Senhor, Senhor, nós vamos afundar. E o nosso Senhor falou para eles: vocês estão comigo aqui? Vocês me têm aqui dentro do barco, vocês ainda estão com medo? Tenham fé, homens de pouca fé. E aí Jesus só falou uma palavra, só fez assim: acalme a tempestade. E a tempestade acalmou. Olha só, Jesus põe à prova bem assim a nossa vida. E teve uma terceira vez, outra prova com os discípulos, principalmente com Pedro, novamente Pedro. Já estavam lá, novamente no barco, e Jesus estava fora do barco. Mas Pedro olhou e viu um homem andando sobre as águas. E ele olhou e falou: quem é aquele que vem andando sobre as águas? É Jesus, mestre. O Senhor está andando sobre as águas. E Jesus falou: venha até mim. E ele foi. Olha só. Ele foi, Pedro, naquele momento estava concentrado, olhando para a frente, olhando para Jesus, o Filho de Deus, andando sobre as águas, admirado. E aí ele foi, saiu do barco e foi andando. Mas ele, no meio do caminho, tirou a atenção dele, olhou para outro lado e acabou afundando. Quando ele ia afundando, gritou por Jesus. Jesus veio e pegou na tua mão e disse: creia em mim, tenha fé, homem de pouca fé, põe a tua confiança em mim, não se desvie do teu caminho. Bem assim a nossa vida. Muitas vezes nós estamos olhando para a frente, nós estamos alinhados em direção ao nosso Senhor, focado nos nossos objetivos, com Deus na nossa frente. E aí vem alguém, o inimigo setando a sua mente, porque ele usa as pessoas para afetar de qualquer maneira. Então ele vai usar alguém para que você se distraia, para tirar o foco e você acabe caindo, como Pedro ia caindo e Jesus segurou. Mas aí você tem que lembrar, quando isso for acontecer, porque nós somos seres humanos, somos frágeis, mas temos que ter muita fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alguém vir com uma proposta para você,
tentadora, e você fala, nossa, eu vou agarrar agora, parece ser um bom negócio, parece, aparentemente. E aí você volta ao seu pensamento e fala, não, primeiro eu vou consultar o meu Deus. Se eu sentir no meu coração que é para mim segurar essa oportunidade, eu vou pegar. Mas se não for da vontade do Senhor, eu não vou fazer. Então é assim que as coisas acontecem. Nós temos que primeiro pensar, mentalizar e saber se o nosso coração está em paz. Se você sentir a paz no seu coração, que vai ser um bom negócio para você, pode ir fundo que Jesus está ali com você, segurando a tua mão e você não vai cair. Mas se você sentir aquele arrepio, aquele calafrio, aquela coisa aquela angústia dentro do teu peito, dentro do teu coração, pode desistir. Porque o nosso Deus está dizendo, não faça, não vai dar certo. É assim. Temos que consultar o nosso Deus antes de qualquer coisa na nossa vida. E seja grato e grata todos os dias a Ele. Porque a gratidão é onde nos leva à salvação. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olha só, não esquece de deixar, olha, aquele gostei, que é um símbolo importante para o YouTube, para identificar, para entregar os nossos vídeos como um símbolo que não estamos falando nada desagradável. Então, antes de qualquer coisa, quando vocês for ver um vídeo, se inscrevam e deixe lá aquele legalzinho. Amém? Vamos orar a oração que o nosso Deus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livrai-me, Senhor, de todo mal, pois sei que teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e o nome dele glorificado. E não esquece, hashtags gratidão a Deus, Valdenura, e se inscreve. Tchau!